o capítulo 1, glória a Deus, e nós vamos ler o versículo de número 19. Ruth, capítulo 1, versículo 19. Quero agradecer a presença de todos. Tem um casal ali. Qual é o nome do irmão? Gilmar? O Magela, mas é Gilmar Magela, né? Deus abençoe. A esposa, Claudinha, Deus abençoe, bem-vindos. O irmão Gilmar, ele sempre fala comigo, contribui com a igreja também, que Deus abençoe, querido. Deus te prospere em tudo, né? Ele trabalha em um centro de recuperação, lá no Anaburgo, né? Deus abençoe. Então vamos lá, irmão. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Se conseguir tirar um pouquinho do delay. Ruth 1:19, aliás, irmãos. Está escrito assim, ó. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? Somente até aqui. Convido os irmãos a sentar. Glória a Deus. Vamos fazer aqui uma breve meditação, irmãos. Ruth, ela morava na cidade de Belém, que é da tribo de Judá. Inclusive, Belém é a cidade onde nasceu a pessoa mais importante que já nasceu nessa terra. É o rei Davi. O rei Davi nasceu lá também é importante, mas mais importante que Davi, Jesus. Então, Jesus... E que engraçado, irmão. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Não é assim que ele falou? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele nasce em Belém. O pão vivo, que é Jesus, nasce em Belém. O nome Belém significa casa de pão. Só que houve um tempo em Belém, irmãos, que estava uma escassez de alimento, em grande parte ali de Judá, de Israel. E essa escassez de alimento, irmãos, essa fome, conforme diz aqui o capítulo 1, que os irmãos com certeza conhecem, acabou fazendo muitas pessoas migrarem. Esse negócio de migrar em tempo de dificuldade é uma coisa muito comum. Por exemplo, Joinville. Joinville tem paranaense, gaúcho, nordestinos, paulistas. Muitas dessas pessoas que migraram para Joinville, estou usando aqui um exemplo nosso atual, vieram em busca de novas oportunidades. Pessoas que estavam numa situação difícil, muitos desempregados, passando por situações precárias, vieram para Joinville, alguns vão para São Paulo, outros vão para os Estados Unidos, buscando o quê? Uma sobrevivência, uma condição de vida melhor. Então, quando a fome chegou em Belém, a Noemi, ela teve uma atitude que muita gente tem. Procurar uma solução, procurar um lugar melhor, onde ela possa viver e estar ao lado da família. Então, o que ela faz? Quando a fome chegou em Belém, ela pegou a família, né, e foram para Moabe, para a região de Moabe, lá no meio dos moabitas. E ali ela entendeu que era o lugar adequado, que era a hora certa de ir para lá, porque em Belém estava essa dificuldade, essa fome. Então ela vai para os campos de Moabe, porque entendia ela que lá seria um lugar melhor. Bom, materialmente, irmãos, pode ter até sido melhor, né? Talvez o campo em Moabe, as plantações, a lavoura, estava produzindo bem. Só que a gente observa, irmãos, que a mudança dela, para ela,
não foi, digamos assim, vantajoso. Por quê? Porque chegando ali no campo de Moabe, nas terras de Moabe, as coisas não aconteceram do jeito que ela gostaria que acontecesse. Ela perde o marido, os 2 filhos casam com 2 mulheres moabitas, né? E passam a viver ali. O marido da Noemi parte, mas os filhos casam, e ela está lá com as noras, os filhos, tocando a vidinha para frente. Passado um período de tempo, morre um dos filhos, e depois morre o outro filho, restando da família somente ela e as 2 noras. Então, é por isso que quando ela volta, ela diz, eu parti cheia, né? Cheia do que? Ela quer dizer que ela partiu cheia de alegria, cheia de esperança, cheia de fé, ao lado das pessoas quem ela mais amava, e agora ela está retornando para Belém, e ela não tem nada mais daquilo que ela um dia teve ao seu lado, na sua vida, que foram para o campo de Moabe. Então, ela vem numa situação, digamos assim, de bastante humilhação na ótica dela, né? Mas o que eu entendo, irmãos? Eu entendo que nem toda dificuldade é motivo para a gente fazer mudanças, né? Então, muita gente, pastor, estou numa dificuldade, vou ter que mudar alguma coisa. Existem coisas que na dificuldade devem ser mudadas, né? Às vezes até uma mudança, irmão, uma mudança de cidade, uma mudança de bairro, uma mudança de empresa, mudança de atitude, qualquer coisa, pode ser que isso resolva. Mas assim, nem toda dificuldade quer dizer que eu preciso ter uma atitude e me mudar para buscar novos ares ou lugares melhores. Por quê? Porque assim, irmãos, a Bíblia diz, o salmista Davi, ele tinha uma fé grande em Deus, e no Salmo de número 23, e o versículo 4, ele escreveu assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso fala de uma região de perigo, uma região de dificuldade, uma região, digamos assim, não boa, mas Davi diz, ainda que eu precise andar pelo vale da sombra da morte, todavia eu não temerei, porque tu estás comigo. Então, problemas não significa tenho que mudar, tenho que sair, tenho que correr atrás para lá, para cá, não. Às vezes os problemas vêm, irmãos, para nos ensinar a confiar mais em Deus. Às vezes as dificuldades que sobrevêm a nós não é para nos mudar, digamos assim, fazer que a gente tenha atitude de mudança, ir para outro lugar e trocar tudo e começar a vida. Eu escuto muito isso, a minha vontade é começar a minha vida do zero. Muita gente fala isso. Mas não tem mais como começar a vida do zero, né? Dependendo da idade que a gente tem, dependendo a família que a gente tem, dependendo a situação que a gente está, não tem mais como começar do zero. Nós não podemos pegar tudo que nós temos e colocar de lado e dizer, olha, isso aqui não me pertence a mais, vou esquecer família, vou esquecer amigos, vou esquecer vida profissional, vou esquecer essa igreja que eu congrego, vou deixar tudo para trás e vou começar do zero. É impossível. Existem situações na nossa vida que é impossível começar do zero. Provável que Noemi disse, vamos para lá e vamos começar a nossa vida. Vamos ter um recomeço abençoado. Mas era a vontade de Deus que eles tomassem essa decisão? Veja que as coisas só foram agravando-se cada vez mais, né? E a pior coisa que pode acontecer, irmãos, na vida da gente, não é faltar dinheiro para comprar um sapato, para comprar 1 quilo de alimento, mas a pior coisa nessa vida que pode acontecer na vida da gente é perder as pessoas a quem a gente ama. Então essa mudança trouxe a morte para o esposo, trouxe a morte para os 2 filhos, e de repente ela viu que ela estava sozinha. Longe da sua terra, longe dos seus parentes, longe dos seus amigos, longe da casa do pão, né? Que não deveria ter faltado pão, mas faltou pão, por quê? Porque Deus permitiu que faltasse o pão. Amém, meus irmãos? Era uma situação passageira, mas
às vezes, nós não temos a paciência de atravessar aquele momento difícil. Você pode ver, irmãos, as pessoas são muito ansiosas, né? Não tem paciência de atravessar um momento de dor, de choro, de angústia, quando acontece uma situação que vem contra aquilo que a gente quer e sonha e projeta. Pronto, a gente já pensa que tem que mudar, tomar uma direção contrária. E não é assim. A atitude de Noemi, como a atitude da família, deveria ser uma atitude de oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então, está no sufoco, está na aflição, está no estreito, está passando, meu irmão, pela olaria, sendo amassado, confia em Deus. Vai orando, vai colocando tudo na presença de Deus, para que o Senhor venha dirigir, direcionar os teus passos. Porque, olha, irmãos, a Noemi voltou, mas vamos ser sinceros, irmão, né? Eu conheço muitos amigos que são de outro estado. E aqui em Santa Catarina, quando eles adquiriram o primeiro carro, e isso não é pecado. Tem gente que gosta de fazer isso, não para ostentar e nem nada, mas é apenas querer mostrar que Deus está abençoando. Eu conheci muitos amigos, irmãos, que vieram para cá, compraram um carrinho, e a primeira coisa que a pessoa quis fazer é voltar lá na terra de onde ele veio, né, para mostrar que está bem, comprou um carro, tem casa, casou, tem filhos. Todos nós gostamos de mostrar nossa conquista. Como é que está? Tudo bem? Graças a Deus. E aí? Não, comprei uma casinha, comprei um carro, casei, estou com meus filhos estão tudo estudando, estão na faculdade. Quem é que não gosta de falar isso? Agora pensa você voltar em um lugar, pior a tua situação está agora do que quando você saiu. Tu pensa como o diabo trabalha no psicológico da pessoa. Não volta, porque vão ver que você está pior, vão ver que tu regrediu, vão ver que a tua vida foi para trás, vão ver que você perdeu, que você só sofreu até agora. Não volta. Quanto o inimigo deve ter lutado na mente de Noemi, no seu psicológico, no seu emocional, para que ela não voltasse a Belém, mas permanecesse em Moabe. É muito provável que o inimigo dissesse na sua mente: fica aí, teu marido morreu, teus filhos morreram, morre aí também. Mas Deus tinha algo com Noemi em Belém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Talvez nesta noite, alguém que me assiste pela internet, você tomou uma decisão precipitada, escolheu o caminho errado. Tua vida foi de morro abaixo, como dizem aí os cantores de funk, bonde sem freio. Pastor, minha vida está um bonde sem freio, arrebentei com tudo a minha vida. Pois é, e agora você tem que voltar às tuas origens. Talvez bater na porta da casa do teu pai, pedir misericórdia, pedir ajuda, bater na porta de um cunhado, pedir ajuda, bater na porta de um amigo, de algum conhecido, de um familiar teu e dizer: olha, estou voltando e estou precisando de ajuda. Nessas horas o inimigo diz: não volta, ninguém vai te ajudar, todo mundo vai rir de você, todo mundo vai falar mal de você. Não, meu irmão, se precisar, volte, seja humilde, porque Deus dá graça para quem é humilde na sua presença. Quem sabe que o Senhor dá graça para os humildes, diga glória a Deus. Eu fico imaginando, né, por exemplo, o filho pródigo, né? Imagina a cara do irmão mais velho, né? O deboche, a gana de ver o irmão voltar, coisa que não deveria ser assim. A família é tão pequena, né, irmãos? Quantos filhos o pai tinha? 2. Família pequena. Eu tenho 5 filhos. E a minha família ainda é pequena. Ele tinha 2 filhos, uma família pequena. Família pequena não é para ter intriga, nem a grande. Mas a grande, às vezes, é mais difícil de contornar a situação, porque muitos filhos e aquela coisa, entra genro, entra nora, e às vezes dá aqueles balaios de gato, dá confusão. Mas uma família com 2 filhos, no que me consta, 2 solteiros,
Porque a Bíblia não diz que o mais velho era casado, assim como o mais novo também não. E o pródigo resolve sair de casa, toma a atitude dele, não de Deus, se dá mal, gasta tudo que recebe de herança, fica bêbado, se prostitui, escolhe companhias erradas para estar ao lado dele, o dinheiro acaba, ele passa a ter fome, ninguém dá nada para ele. Porque é assim, meus irmãos, na hora que você precisa mesmo, muitos viram as costas. É por isso que devemos valorizar quem não vira as costas para nós. Essas pessoas que são amigas em todas as horas, isso é um verdadeiro tesouro que Deus coloca nas nossas vidas, meus irmãos. São bênçãos de Deus na vida da gente, amigos que você pode contar, né, para desabafar, para pedir um dinheiro emprestado, para pedir às vezes até uma pousada, pedir alguma coisa, e essas pessoas te acolhem. Isso são dádivas de Deus na nossa vida. E existem verdadeiros amigos, com certeza. Essas pessoas que dizem, no mundo não tem amigo, ou ninguém é amigo de ninguém, são pessoas frustradas. Porque uma pessoa que semeia amizade, colhe muitas amizades sinceras. E o pródigo, ele está lá, a amizade dele foi conquistada através de dinheiro, né? Vamos beber uma, vamos dançar, vamos lá no forró, vamos ali, vamos assistir o jogo. Quando acabou o dinheiro, acabou os amigos. Você pode ver, acabou o dinheiro, os amigos foram embora, porque não eram amigos de verdade. Aí ele vai apacentar porcos, com fome. Se você ler, diz que ninguém dava nada para ele. E aí ele começa a lembrar. Na casa do meu pai, o empregado tem fartura de pão. Na casa do meu pai, o empregado tem fartura de pão. E eu aqui pereço de fome. Rapaz, um filho com um pai tão rico. Um filho que tem um pai que tem uma propriedade, irmãos, que era, vamos dizer assim, top na região, o cara está na miséria. Né? Aí ele começa a pensar, meu Deus, na casa do meu pai, os empregados têm abundância de pão, fartura, lá tudo é bom, e eu aqui perecendo de fome, vou voltar. E aí ele reconhece a sua falha. Ele não culpa ninguém pela decisão errada que ele tomou, isso é importante. Ele diz, voltarei e vou dizer, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça de mim como dos teus empregados. E ele volta, glória a Deus, quanto pensamento, né? O pai não vai me aceitar, o pai vai me dar uma bronca, o pai vai me xingar, o pai vai me dizer tudo que eu não queria escutar, mas eu preciso voltar. Bom, nessa hora, sabe o que a gente tem que fazer com orgulho? Jogar no lixo. Rapaz, tem situações na nossa vida que não tem como estar fazendo valer o nosso orgulho. Orgulho, irmão, não nos dá nada, pelo contrário. Diz um certo provérbio que o nosso orgulho nos leva tão longe e depois nos deixa lá sozinhos. Então, orgulho não leva a nada. Se precisar voltar, volte. Precisar se reconciliar, reconcilie. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar reconhecer alguma atitude errada que tomou, reconheça, porque é aí que você vai ter vitória na tua vida. O pródigo volta reconhecendo que ele estava errado. Quando ele chega perto da casa, o pai estava esperando. O pai vê, vai ao encontro do filho, abraça, beija. Quem lembra que o pai abraça e beija? E já dá um grito, traz o melhor vestido. Quem lembra que a Bíblia fala que é para trazer o melhor vestido? O melhor. O pai tinha o melhor para ele. Só que ele saiu da direção do pai, saiu da casa do pai. Ele que se afastou do pai, não foi o pai que se afastou dele. Mas o pai diz, traz o melhor vestido, traga uma sandália, calça os pés e traga o anel. O anel aqui não tem conotação de vaidade. O anel, quem lembra que naquela época a assinatura das pessoas importantes era feita através do anel.
O anel trazia a assinatura, o símbolo da família. Então, quando o pai coloca o anel, aquilo não é uma atitude de uma vaidade para, digamos assim, ostentar um anel, uma beleza no dedo. Não, aquilo ali estou lhe devolvendo o nome de filho e autoridade da família para você. Você está sendo colocado no lugar de onde você nunca deveria ter saído. Oh, aleluia! Oh, levante essa mão e diga glória a Deus. Deus está a dizer aqui nesta noite que te colocará em um lugar que de onde você nunca deveria ter saído. Mas que Satanás lutou para derrubar, para afastar, mas que o Senhor vai restaurar novamente para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? Então, o pródigo volta, é restaurado, é recebido com festa, mata-se o bezerro cevado. Cevado, os irmãos entendem, a ceva. A ceva o quê? É um tratamento especial que se dá a um animal que está sendo tratado para ser morto numa ocasião especial. E qual ocasião mais especial do que a volta de um filho para a casa do seu pai? Você sabia que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Festa. A Bíblia não fala que quando um paralítico anda, quando um cego enxerga, quando um mudo fala, que os anjos celebram. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa diante de Deus. Glória a Deus. É noite de festa, irmãos. Todo dia tem gente aceitando Jesus, todo dia tem gente reconciliando, todo dia tem gente voltando e todos os dias os céus estão em festa. Amém? Então o pródigo volta, é restaurado. Noemi volta. E aí o pessoal vê ela chegando junto com a Ruth, né? Ruth moabita, Noemi judia, né? Eles estão voltando. Aí o pessoal olha, se passaram 10 anos. Muita coisa muda em 10 anos, principalmente a aparência da gente, ou engorda ou emagrece, o cabelo embranquece, rugas aparecem, muita coisa muda em 10 anos. Quando você tem 20 para 30, não muda muita coisa, mas quando você tem uma idade a mais, as mudanças são bruscas, né? Mas Noemi estava voltando e aí as pessoas começam a olhar e reconhecem. E aí o pessoal começa com aquele zum, 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 né? Não é Noemi? Todo mundo cochichando baixinho. E talvez isso até incomoda, porque a pessoa já vem com vergonha, né? Ela já vem toda traumatizada, complexada. Não é que as pessoas estavam erradas, as pessoas gostavam dela, né? E estavam falando, não é Noemi? Olha, Noemi, mas é ela, claro que é. Quem será essa que está com ela e tal? Cadê o marido? Cadê os filhos? Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha mídia social. Ninguém sabia dos falecimentos. Ficaram sabendo ali, né? Não tinha como estar se comunicando. E aí todo mundo, Noemi, que bom que você voltou. Mas veja que ela estava tão ferida no seu interior que ela não aceitava nem mais o nome dela. Noemi quer dizer agradável. E ela não aceitava mais ser chamada de Noemi, porque ela entendia que ela não tinha nada de agradável, ela entendia que a vida dela era só desgosto, derrota e aflição. Então, Noemi, não me chame de Noemi, me chamem de Mara. Mara, amarga. Ela diz, eu não quero mais ser conhecida como uma mulher agradável, mas eu quero que quando me olhem, digam, aí está uma mulher amargurada da vida, uma mulher que sofreu tudo que tinha que sofrer. Né? Eu não tenho nada com o nome de ninguém, mas um pai colocar na filha Maria das Dores, não acho um nome legal. Maria das Dores. Mas essa é a Maria das Dores. Vai ter muita dor ainda, vai ser a mulher que vai carregar as dores. Existem nomes, irmãos, não que alguém precisa mudar de nome, não é isso que eu estou pregando, mas existem nomes que não glorificam a Deus, que não traz expectativa boa para quem recebe aquele nome, né? Maria da Graça, amém, Maria da Graça, é só graça. Maria das Dores, Noemi agradável. Ela não quer ser chamada de Noemi, ela quer ser chamada de Mara. Só que Noemi não sabia o que Deus tinha preparado para ela em Belém, meus irmãos. Tudo que ela passou em Moabe seria esquecido pelas grandezas das bênçãos que Deus tinha para ela em Belém.
Amém, meus irmãos? Já escutou esse versículo que a glória da segunda casa será maior do que o da primeira? Deus falou isso através do profeta Zacarias. O templo havia sido destruído e eles começaram a fazer o segundo templo. Porém era menor, o alicerce era menor, e aí todo mundo começou a chorar. Zacarias capítulo 4, versículo 10. E Deus disse, olha, não desprezem o dia dos pequenos começos. Quem olha assim, não vai dar nada. Deus disse, não desprezem o dia dos pequenos começos. E aí Deus disse, a glória da segunda casa será maior do que o da primeira. Irmão e irmã que está aqui nesta noite sem expectativa de dias melhores, quero dizer pelo Espírito Santo, Deus tem dias melhores para vocês. Irmãos que estão aqui nesta noite sem expectativa de grandes conquistas, quero dizer pelo Espírito Santo que grandes conquistas Deus vai fazer vocês obterem. E a tua alegria, ela será renovada na presença do Senhor. Os dias que se passaram ficarão no esquecimento e servirão apenas para testificar da grande misericórdia do nosso Deus, meus irmãos. Amém? Quem crê, diga amém, Jesus. Então, se precisar voltar, volte. Faça que nem Noemi. Vamos. E a Ruth veio junto. A Ruth, ela pegou uma amizade grande pela sogra. A sogra disse, fica aí, fica em Moabe. Já sou velha, ainda que eu fosse nova e fosse ter filhos, vocês não esperar os filhos meus nascer, crescer para casar. Então vocês estão livres. Orfa e Ruth, duas noras. Fiquem aí em Moabe, toca a vidinha de vocês para frente. A Orfa abraçou Ruth e deu um beijinho e picou a mula. Tem as órfãs da vida da gente, que estão com a gente só quando a gente tem alguma coisa para dar. Não tem mais nada, ela vai embora. Vou condenar ela? Não, não vou condenar, deixa. É a atitude dela, é o jeito dela, amém. Mas a Ruth disse, não, eu nunca vou te deixar. Onde tu for, eu irei. Onde tu passares a noite, eu vou passar contigo. O teu Deus vai ser o meu Deus da agora em diante, e o teu povo vai ser o meu povo, mas eu não vou te deixar. Ela ganhou uma amiga para sempre, meus irmãos. E você sabe que a Ruth, ela casou com, lembra com quem? Boaz. E o Boaz, ele gerou um homem chamado quem? Qual é o nome do filho de Boaz com Ruth? Obed. E Obed foi pai de quem? De Jessé. E Jessé foi pai de quem? Davi. E Davi, o Senhor Jesus é descendente da família de quem? De Davi. Então Ruth entrou para a família de Jesus. Uma moabita que não tinha Deus, que não tinha esperança, que não era nada. Mas a atitude dela de vir para Belém com Noemi fez com que ela entrasse na família de Jesus. E se você olhar a genealogia de Jesus, irmão, só tem o nome de 3 mulheres ali. Tamar, Ruth e outra mulher perigosinha que foi a Raabe. Então, Tamar, irmão, você tem uma ideia, ela teve um filho com o sogro. Quem lembra que ela teve um filho com o sogro? Quem é que gostaria de ter na sua família uma descendente que engravidou do sogro? Ninguém, né? Acho que seria a vergonha da família. Pastor, essa aqui é a vergonha da família, né? É mãe do filho do sogro, engravidou do sogro. Raabe, quem é que gostaria de ter Raabe na família sua? Essa aqui é ex-prostituta. Nós ia esconder o passado da Raabe para ninguém saber, né? Mas Deus não esconde nada. E a Ruth, uma moabita, irmão. Moabe é descendência de Ló. Ló é pai e avô. Quem sabe disso? Então veja que 3 mulheres de família complicada. Uma tem um filho do sogro, a outra é ex-prostituta e a outra vem da descendência de Ló, que teve filho com a filha, um incesto que gerou os moabitas. Então, mas Jesus pega essas 3 mulheres que para a sociedade não valia nada e coloca eles na família dele. E aí quando a gente lê o nome das pessoas que fazem parte da genealogia de Jesus, da família de Jesus, nós encontramos lá Ruth, encontramos lá Raabe e encontramos lá Tamar, meus irmãos. Porque Deus não olha para o nosso passado. Glória a Deus.
Quem gosta de falar do passado é o diabo, porque ele sabe que o futuro dele é lago que arde com fogo e enxofre. Mas o crente em Jesus, o nosso futuro é a nova Jerusalém para viver para sempre com o nosso Deus, meus irmãos. Então vamos olhar mais para frente. Eu falei aqui num culto passado, irmãos, nós estamos dentro de um veículo. Qual é maior, o para-brisa ou o retrovisor? O para-brisa mostra o que está vindo pela frente, o retrovisor mostra o que ficou atrás. Faça da tua vida um automóvel, tem um para-brisa enorme, olhando o que está para vir de bom, e o retrovisor apenas aquilo que passou. Foque naquilo que está para vir na tua vida ainda. Pastor, mas eu estou velho, pastor, mas eu estou assim. Não interessa, você pode ser velho, pode ter 1000 problemas, mas o nosso Deus é um Deus poderoso, meus irmãos. E quando Ele quer fazer, Ele faz, né? Aí nós temos um para-brisa que nos dá uma visão ampla, maravilhosa, e as pessoas ficam focadas no que passou. Mas ela não sei o quê. Mas esqueça, irmão. Né? O mundo diz que águas passadas não movem moinho. O mundo diz que não adianta chorar pelo leite derramado. O mundo fala isso. E aí eu sou crente, acredito em regeneração, transformação, libertação, salvação, acredito num Deus forte e poderoso, e eu fico preso no passado. Não, vamos se libertar do passado. Irmão, gente cristã em consultório de psicólogo, se tratando para sarar feridas do passado. O teu Deus não cura as feridas do passado? A palavra do teu Deus não sara a tua alma? Você tem que sentar junto com o psicólogo para ir lá no passado, remoendo o passado, para ouvir conselhos de um psicólogo que vai te aconselhar com palavras secular, e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela não te sara, pois o meu passado está sarado pelo poder da palavra do meu Deus, meus irmãos. O meu passado não me incomoda. O que eu passei nem na minha infância, nem na minha adolescência, juventude, em nenhuma época da minha vida, o meu passado me incomoda. Por quê? A palavra do meu Deus me cura no interior também. Amém, meus irmãos? Então, às vezes eu fico assim, pastor, eu estou lembrando aqui, eu gosto muito do José, filho do Jacó, que teve no Egito. Para encerrar aqui, já devia estar encerrando. Jacó teve 2 filhos. O primeiro filho de Jacó, depois que ele saiu da prisão, lembra que ele casou com a filha do faraó? Casou com como é que é o nome da menina? Azenate? Azenate, casou com ela. E aí ela engravidou e nasceu um filho. Lembra o nome que ele pôs no primeiro filho? Manassés. Um nome hebraico. A mulher dele, egípcia, ela deve ter perguntado, mas José, Manassés é um nome hebraico? Ele falou, hebraico. Qual é o significado desse nome? Porque o judeu, ele coloca nome com significado. Não é que nem a gente, não. Ronaldinho, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Mike Tyson, Maguila. O brasileiro é assim, né? Gosta de Fórmula 1, como é que é o nome do menino que morreu lá? O Ayrton Senna. Gosta de futebol, é o Ronaldinho. Gosta de novela, é o Tony Ramos, Tarcísio Meira. Ei, meu Deus, no meu tempo que dava de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Rony Von. Ixi, meus amigos, era tudo isso, meus irmãos, entendeu? O brasileiro é assim, muitas nações têm essa cultura. O judeu não, o judeu ele coloca nome com significado. E aí, Manassés, significado de Manassés, esquecimento. Aí, José explicou, esquecimento porque Deus me fez esquecer de toda a minha aflição e de todo o meu trabalho. O nome Manassés significa que José não tinha mágoa, não tinha raiva, não tinha trauma, não tinha complexo, que o passado já era esquecido por ele, por isso ele colocou o nome de Manassés. Quando nasceu o segundo filho, ele colocou outro nome hebraico, Efraim. E aí explicou, Efraim significa o quê? Duplamente frutífero. Ele diz assim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha a diferença do José para Noemi. Noemi sentiu aflição na terra,
Foi embora. José, as aflições de José foram no Egito. Só que quando Efraim nasce, ele não precisou se mudar. Ele disse, Deus me fez crescer aqui, ó, na terra da minha aflição. Não tem esse negócio de fugir de luta, fugir disso, fugir daquilo. Irmão, o nosso Deus nos dá crescimento em meio às provações, tribulações, afrontas. Deus é maior na nossa vida, meus irmãos. Então, os dois nomes dos filhos de José têm esse significado bonito. Esquecimento e prosperidade, duplamente frutífero. Que nome lindo, né, meus irmãos? Deus é fiel. Deus abençoe. Palmas para Jesus, meus irmãos. Bem fortes as palmas para Jesus. Vamos ficando de pé para nós fazer a oração, meus irmãos. Nós vamos fazer a parte das ofertas agora. Glória a Deus. Está tudo certo aí, Nata? É aqui, o meu acho que caiu aqui então. Mas amém. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando aí. Estão mandando as mensagens. Deus abençoe. Vamos fazer a parte das ofertas? Vamos ofertar, meus irmãos. Você que trouxe uma oferta, pegue na sua mão agora. Glória a Deus. Vamos contribuir com amor e com alegria. Como diz aquele corinho, quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Amém? Vamos ofertar. Alguém vai apresentar o dízimo nessa noite? Pastor, eu trouxe o dízimo, pastor. Então vem para frente se alguém está com o dízimo. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, abençoa todos os irmãos que estão dando as suas ofertas aqui nesta noite, contribuindo com amor e com alegria na tua casa. Que o Senhor venha abençoar e prosperar a vida da tua igreja, meu Pai. Cuida de nós, meu Deus, nos abençoe, nos fortalece na tua santa presença. Recebe as nossas ofertas aqui nesta noite, meu Pai, e nos abençoa para testemunho e para a glória do teu nome nós te pedimos. Amém, Jesus. Põe na salva. Deus abençoe os irmãos. Nós já vamos encerrar, irmãos. Eu quero convidar aqui os irmãos que desejam receber uma oração para vir à frente. Sexta-feira nós temos culto aqui, irmãos. O presbítero Anderson traz a palavra, sexta-feira. Amém? Toca uma bateria também, né, rapaz? Tá bom, toca bem, toca bem. Uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, o culto nosso quarta-feira aqui, ele é um culto, na verdade, hoje até me assustei com o número de pessoas, né? Estava dando um pouquinho mais de gente. Hoje me assustou aqui o número de pessoas. Me assustou negativamente, não positivamente. Muito poucas pessoas, meu Deus. Tantos irmãos que podem vir na quarta-feira, irmãos. Falta um pouquinho de esforço, quem entende? Então, final de semana aqui, sábado e domingo é bom, o pessoal vem, uma maravilha. Mas quarta-feira é um culto, à tarde até que é bom. À tarde é um culto bom, frequência boa. Mas quarta-noite, olha, irmãos, nós podemos melhorar. Amém? Nós podemos melhorar. Eu acho que eu vou fazer uma campanha aqui de quarta-feira à noite, para Deus trazer aqui um renovo aqui para o nosso culto de quarta-feira à noite. Amém? Quem tem fé de fazer um propósito quarta-feira para Deus trazer um renovo? Amém? Então nós vamos fazer em nome de Jesus, né? Vamos preparar tudo aí e vai ser bênção. Vamos, precisa oração, querido? Vem para frente, nós vamos ungir os irmãos. O presbítero Anderson ora aqui, ajuda. Quem precisa de oração, o pastor Sandro está ali também, ajuda a orar. Quem precisa de oração pode vir à frente. Vamos orar. Sexta-feira à noite o culto com o presbítero Anderson. Sábado à noite o culto com o pastor José Flor. Culto do Grupo Louvor Eterno, pastor Flor aqui. Sábado à noite. Domingo de manhã tem consagração de diácono Charles. E domingo à noite a irmã Elisete, lá de Gaspar, que vai estar conosco aqui no culto da família. Amém? Então vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, teu Filho amado, eu oro por todos os irmãos que estão conosco aqui nesta noite de quarta-feira.
Abençoa, meu Pai. Estamos agora fazendo a oração pela imposição das mãos, ungindo com óleo, pedindo ao Senhor a cura dos enfermos, a libertação dos cansados e oprimidos, que o Senhor faça milagres e maravilhas na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. É o que eu te peço nesse momento e te agradeço, crendo na vitória e na cura e na libertação de todas as pessoas. É o meu pedido a Ti, a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Todos digam amém, Jesus. Vamos despedir com a paz do Senhor, queridos. Diga forte assim, ó. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até sexta-feira.